Eu sei que faltam pouquíssimos dias para acabar o suplício das eleições e jogar na lata do lixo da história o Bolsonaro. Provavelmente, é o que a gente espera. Mas a semana nos propiciou algumas cenas de humor involuntário. E eu quero dividir com vocês porque eu não quero rir sozinho também. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante, isso ajuda no engajamento e você é notificado toda vez que entra um vídeo novo aqui no canal. Então vá lá, clique no sininho e também, só lembrando que foi dada a largada para o Clube do Livro Filosófico. Ontem ficou disponível uma aula degustação para que você possa conhecer o que a gente vai falar aqui nesses próximos 12 meses. Serão 2 lives por mês para a gente poder debater obras filosóficas de grandes pensadores da filosofia ou obras literárias com teor filosófico. Ontem entrou no ar um vídeo sobre esse livro aqui, Discurso do Método, do René Descartes, que é um grande pensador da filosofia. Dia 17, a gente retorna com uma live para debater o teor do livro, para trocar ideias. Então, se você tem interesse, se inscreva aqui no link abaixo para participar do Clube do Livro. E no mês de dezembro, a gente vem com Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande autor brasileiro Machado de Assis. Então, venha participar do Clube do Livro, vamos debater esses livros, vamos pensar a literatura, pensar a filosofia e juntos compreender o teor desses livros e poder também compreender melhor o mundo que nos cerca. Então espero vocês lá no Clube do Livro. Link aqui na descrição desse vídeo. Então, quais foram as histórias da semana que foram bizarras e engraçadas e um pouco trágicas também, né? É tragicômico o negócio, pensando a pobreza do debate público. A primeira delas envolve, claro, Carla Zambelli, deputada bolsonarista, reeleita, e ela protagonizou uma cena... Bem, eu vou aqui ler o tweet e depois a gente vai entender exatamente o que aconteceu. Esse aqui é o print da postagem no Twitter da Carla Zambelli. Você tem aqui, ela botou uma foto, vota e confirma, e daí tem aqui uma foto lá com a turminha dela, e daí diz o seguinte aqui. O padre, arroba, né, ela marcou o padre, Balls on Cock, aprendeu a coreografia. Dia 30 é Bolsonaro. E daí... ela marcou o padre. Só que não é do padre Kelmon, que é um padre bolsonarista, que inclusive ajudou, né, na negociação com o Roberto Jefferson, terrorista doméstico que atirou contra policiais federais durante a operação para prendê-lo. Ela marcou uma arroba aqui que sabe-se lá quem é. Quem é? Balls on cock é uma palavra em inglês que quer dizer bolas no pau. No sentido mais sexual do termo, né? As bolas, o saco e o pau. O que quer dizer isso aqui, não sabemos. Ela viu o erro rapidamente, mas o print foi dado, que na internet é eterno, né? Depois o padre Kelmon tirou um sarrinho também, né? Ele disse aqui, estou extremamente honrado de ter contribuído para com a política brasileira com essa pérola que atravessará gerações. Tirou um sarrinho também, virou piada, mas certamente é um daqueles momentos de humor involuntário. A tosqueira da Carla Zambelli é alguém que sempre se envolve nesse tipo de ou expressões bastante ignorantes da realidade, ou sei lá, esse aqui é um caso. E outra situação da semana foi envolvendo os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, e o bolsonarista Onyx Lorenzoni. E aí, bem, algumas cenas bizarras ali nesse debate, mas uma delas viralizou na internet e eu quero dividir com vocês porque é uma pérola realmente da bizarrice e da pobreza intelectual e, sabe, do debate. Vamos assistir aqui Onyx Lorenzoni debatendo com Eduardo Leite. Assistam, é triste o negócio. Vejam. Regime de recuperação fiscal. Qual a alternativa ao regime de recuperação fiscal, candidato? Completamente diferente da sua escolha. O senhor fez uma má escolha. Diga a alternativa, então. O senhor fez uma má escolha, explique a sua. A minha já é conhecida, a sua que não é. Por favor, explique qual é a sua alternativa. Eu não tenho por que explicar uma escolha que não foi minha, foi sua. Eu não estou pedindo explicação do regime assinado, eu quero saber da sua alternativa. Qual é? A sua alternativa trouxe uma dívida de 168 bilhões para os gaúchos pagarem em 30 anos. O senhor acha que está certo? Não é verdade, mas qual a sua alternativa, candidato? O senhor trouxe para o Rio Grande do Sul uma dívida de 168 bilhões. Isto é fato e é verdade e eu lhe provo. Qual a sua alternativa, candidato? Muito melhor do que a sua. E qual é ela, candidato? Extremamente melhor que a sua e muito mais responsável com o presente e futuro do Rio Grande do Sul. Ela é melhor, mas qual é ela, candidato? Completamente diferente, porque vou servir as pessoas e não me servir do Rio Grande num projeto. É sério, compreendam o que está acontecendo aqui. Eu vou ter que explicar porque realmente é tão bizarro o negócio que eu acho que merece aqui algumas considerações. Você tem aqui Eduardo Leite falando, né, pedindo para que o Onyx Lorenzoni explique
medidas fiscais para o governo do Rio Grande do Sul. Ele pergunta em relação ao próprio governo dele, né? Então, assim, como você vai mudar isso? E o Onyx Lorenzoni se esquiva, porque possivelmente não tem nenhum projeto, não tem nenhuma medida em relação a isso. Ele só diz o seguinte: será diferente do seu, será melhor que o seu, será muito melhor que o seu, extremamente melhor que o seu, porque ele não tem o que dizer. Aí você percebe também quando você foge das pautas morais, das pautas de costumes, das pautas religiosas, muitas vezes, como o bolsonarismo é vazio. São pessoas que não têm nenhum conteúdo programático, real, concreto, de melhoria do Brasil, ou dos estados, ou dos municípios. São pessoas com discursos altamente ideologizados, porém vazios de realidade. Eles estão lá trabalhando com pauta de gênero, ideologia de gênero, trabalhando com, sei lá, ditadura gaysista, trabalhando com proteção da família, sabe-se lá o que isso quer dizer, porque quem se opõe ao Bolsonaro também tem família e também quer defender sua família, e aí você tem um discurso que é, sabe, ideológico, golpista em grande medida, mas quando vem para o mundo real, práticas reais, para medidas reais em relação a questões concretas, eles não têm projetos. Isso foi em 2018, quando o Bolsonaro se elegeu. O programa de governo do Bolsonaro era deprimente, era lamentável, era um vazio completo e continua sendo. Então, sim, são pessoas que estão se elegendo e vão se eleger. Nesse caso do Onyx Lorenzoni, tem chance de ele ganhar. São pessoas que estão se elegendo e vão se eleger com base no nada, com base em vapor, com base nesse vazio intelectual, moral, inclusive, e político. Basta pensar que o Onyx foi ministro do Bolsonaro, né? É alguém que integrou esse governo, e aí você percebe o vazio dessa pessoa. E aí vira uma cena que é de humor. Aí vira uma cena que é simplesmente piada pronta. Já nasce como cena patética de humor, nasce como se fosse um sketch do Porta dos Fundos. Poderiam ser adotadas, sabe, textualmente, sem alterar uma vírgula a um sketch do Porta dos Fundos. É o grau da política brasileira hoje, é o grau, sabe, do nível do debate das pessoas, o modo como são incapazes de defender, sabe, projetos reais de governo, de política, e é isso. Isso aqui é um resumo, esse debate entre Onyx e Eduardo Leite é um resumo do que é a política brasileira hoje, exemplificando, obviamente, o bolsonarismo, né? O vazio do bolsonarismo. E por fim, o último ponto importante que vale mencionar tem a ver com a negação do Bolsonaro do resultado das eleições. Já está antecipando a derrota, essa semana aí tentou, né, mostrar que houve algum tipo de fraude em inserções de campanha eleitoral nas rádios do Nordeste, como se isso fosse afetar, sabe, a eleição, o resultado da eleição, e o Bolsonaro contestou isso, jogou umas informações aí, ele e o pessoal da sua equipe jogou essa informação no ar, o TSE exigiu respostas em relação a isso, daí ele fez lá um pronunciamento oficial, dando a entender que ele vai contestar as eleições, e já estão chamando de um terceiro turno, o que é um péssimo termo, porque as eleições acabam agora nesse próximo dia 30. Então, sim, vai ter o segundo turno, quem ganhou, ganhou, e daí o que vai acontecer, na verdade, é que o Bolsonaro vai levar para a justiça. Ele vai judicializar a eleição e, mais uma vez, a cartilha trampista. Então, ele vai para os tribunais e contestar os resultados das eleições nesse sentido. Por isso que era tão importante que houvesse uma vitória esmagadora do Lula contra o Bolsonaro, para que não houvesse dúvida, para que não houvesse margem para questionamentos. Mas não vai acontecer. Aparentemente será uma eleição apertada e pode ser sim que gere aí um certo limiar aí de questionamento, o que vai se arrastar por algumas semanas ou meses, mas de qualquer maneira a gente espera de fato que Bolsonaro perca. No terceiro turno será apenas contestações legais, mas que não vai mudar possivelmente os resultados das eleições. O espírito já é derrotista, isso é importante mencionar. O espírito da campanha do Bolsonaro já é de perdemos, como a gente lida com isso. Se a agenda trampista for seguida ao pé da letra, a gente vai ter essa contestação nos tribunais e possivelmente, o que é um grande temor, violência nas ruas. E aí sim é importante que as pessoas se protejam. Então assim, a gente vai ver possivelmente bolsonaristas exaltados praticando violência política. E isso é um grande temor. Então se cuidem por aí. O fato é que a gente tem aqui, por um lado, essa pobreza intelectual, política, e que é um sintoma dos tempos e que vai continuar e que vai perdurar. E, por outro lado, você tem aí a contestação inevitável das eleições, que era já algo pronunciado, que o Bolsonaro já dizia isso anteriormente, então não há novidade nesse sentido, e é alguém que vai questionar sim a sua derrota, e é alguém que vai tumultuar, e a gente pode esperar aí movimentações nesse sentido. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas duas histórias. Primeiro, sobre essa pobreza intelectual, Carla Zambelli, Onyx Lorenzoni, né? É uma desgraça, uma desgraça. O que você pensa sobre isso? E, por outro lado, sobre essa contestação eventual que vai acontecer, né? O Bolsonaro vai contestar as eleições e para onde isso pode nos levar. Deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Eu quero convidar você para participar do Clube de Leitura Filosófico comigo. Serão 12 meses analisando 12 obras de filosofia ou de literatura com teor filosófico,
com grandes pensadores da filosofia, com grandes autores da filosofia. Participe, o link está na descrição desse vídeo aqui e vamos formar uma comunidade de leitores para poder compreender o mundo que nos cerca, a nós mesmos e também desenvolver essa capacidade analítica para poder pegar um texto de filosofia ou de literatura e dissecar esse texto, compreender suas partes, como funciona, o que ele quer dizer. Então será muito legal e eu convido você para integrar essa jornada comigo. Nos próximos 12 meses, 12 obras, 2 encontros por mês. Venha, participe. Link aqui embaixo. Um abração.